Podcast no ar, em uma nona edição da Feira Rede Pão, comigo, Igor Menezes. A gente vai conhecer um pouco mais e saber sobre maquinário também desse mundo da panificação, porque nós temos a Europan italiana, mas tem a nossa representação no Bom Brasil, por meio do Igor Menezes. Muito bem-vindo, Igor. Muito obrigado. E o maquinário da Europan, o que é que vem de diferente para oferecer? E falando desse leque de opções e possibilidades. A Europan é uma empresa muito tradicional, né? Ela tem 70 anos de mercado ao todo, né? Então ela tem já uma história e uma intimidade com essa produção aí da panificação. Então desenvolveu máquinas realmente com uma qualidade, porque sabe que isso é importante para o empresário, né? E a gente tem sempre muita qualidade para a durabilidade dessas máquinas e uma tecnologia embarcada que realmente veio para agregar e ajudar realmente nesse dia a dia da panificação, né? A gente sabe que o empresário, quando ele procura uma opção de um maquinário robusto e que tenha toda essa entrega, sabe que tem um custo agregado, o Sim, valor é alto. Mas em contrapartida, ele encontra a qualidade, a otimização em várias etapas e processos do seu negócio. sim, Mas uma coisa interessante é a entrega. A sim, gente conversava sobre isso porque é um valor muito alto agregado sim, e existe uma grande variedade nesse showroom de vocês. E aquela história, né, Igor? Se uma máquina ela faz uma entrega numa capacidade de 40 quilos, vocês prometem 200 quilos, trazendo ali uma massa sendo trabalhada, porque infelizmente no mercado existem empresas que não fazem essa entrega sim, 100% na base da credibilidade e na sim. capacidade de potencial que tem para esse empresário. Sim, a gente tem essa preocupação, né, quando a gente promete uma capacidade, a gente entrega até além, né? Então, se eu tenho uma amassadeira, por exemplo, que está ali preparada para fazer 200 quilos de massa num ciclo de 18 minutos, de 14 minutos, né? Ela vai entregar os 200 quilos de massa, né? O empresário não vai ficar preocupado, eu vou colocar só 150, só 160 quilos aqui, porque pode ser que 200 a máquina não suporte, não. Nossa máquina, Ou ela é... quebre, você tem um prejuízo Isso, por né? conta desse alto investimento. Nosso maquinário é feito para suportar aquilo que ele diz que suporta, né? Fora isso, a gente tem assistência técnica local, que é uma coisa muito importante, apesar de ser uma máquina importada, mas a assistência técnica é Isso é muito local, bom, Igor, porque né? o empresário, ele fica, às vezes, nossa, uma marca italiana, com representação aqui, se meu equipamento Sim, quebrar, será que eu vou ter que mandar para fora? Isso também é muito interessante nesse ponto de vista que é menos dor de cabeça. sim. Nós temos a mão de obra qualificada, né? E temos estoque de peças também. Então, se Olha, precisar de reposição, é coisa muito rápida, né? Embora o estoque esteja lá em São Paulo, mas é enviado sempre via Sedex, então chega muito rápido pro empresário e resolve qualquer problema muito fácil. Embora, né, dificilmente a gente tenha problemas de quebra de um mas a equipamento, manutenção sempre é é, necessária, mas a né? manutenção sempre é necessária. Então, assim, de repente você vai precisar trocar uma correia daqui a um tempo, e tal. A gente tem isso fácil, né? Tem um Desprograma. botão X que desgastou e tal. A gente consegue ter um atendimento muito rápido disso E daí. nessa linha de produção, o empresário encontra qual tipo de maquinário dentro dessa escala? Olha, toda a linha da Europan, ela atende o pequeno, o médio e a grande empresa de panificação. Então, a gente vai ter as nossas amassadeiras a partir de 25 quilos até 250, 300 quilos, dependendo da necessidade do cliente, né? As batedeiras do mesmo jeito. A gente tem também laminadores para quem trabalha com as massas folheadas, né? Então tem de vários tamanhos. Se o empresário ele é dono de uma rotisseria ou um pequeno café, mas ele tem como carro-chefe ali o croissant, né? Às vezes a laminadora é muito grande, mas nós temos laminadoras de mesa, então ele consegue colocar num espaço bem compacto ali e atender na produção dele e ter uma produção até alta, Sim. né? Desse produto. É Então, interessante porque é uma visão que você não precisa necessariamente investir em um maquinário apenas se você for médio ou grande porte. Se for um isso. empreendedor que tiver no início do seu negócio, do seu sonho do empreendedorismo, o maquinário também da Europan atende nesse Atende. sentido. Atende, e assim, a importância de você ter uma marca forte, uma empresa séria, né, junto com você, que vai estar de mão dadas ali no seu dia a dia também, né, desde o começo, né? Então a gente está aqui realmente para fazer esse trabalho diferenciado. E eu acredito que a tecnologia seja um carro-chefe, algo muito interessante naquele momento de venda, você falar do produto em relação a isso.
E um diferencial, inclusive, de um forno, que a gente estava Sim, comentando antes, é que existe a possibilidade de uma máquina que vocês oferecem, que é um forno com câmaras diferentes, ou seja, sim, espaços distribuídos em que você pode colocar diferentes produtos, alimentos sim. ali, e em tempos e também a capacidade Temperaturas diferente de diferentes. temperatura e rodando Isso. tudo em uma máquina só, Igor. Explica como Isso. É, a funciona. gente tem os nossos fornos de lastro, né? Que a gente tem até 4 câmaras nele, que ele pode ser 2 ou 4 assadeiras por câmara. E em cada câmara dessa é possível programar uma receita diferente. Então, o cliente pode assar bolo numa, pão na outra, assim, um salgado folheado ali na outra. Então, com receitas diferentes, né? Então, e cada câmara tem a possibilidade de programar até 15 receitas. Então, se o cliente tem um forno de 4 câmaras, ele pode ter 60 receitas ali programadas, né? E rodando quatro simultaneamente, em tempos diferentes, temperaturas diferentes. Europan, uma empresa italiana, como a gente estava tendo esse papo aqui com o Igor Menezes, o gestor comercial, mas com muita presença forte aqui no Brasil, em Fortaleza, no Ceará e na nona edição da Feira Rede Pão, a primeira da Europan. Qual está Isso. sendo a expectativa, a perspectiva de visão da estrutura e também dessa parceria, que é muito importante? Quando a gente fala da Feira Rede Pão, vem junto Sindipão, que é um sindicato muito forte dentro Sim. dos seus associados, tem a Rede PAN, com pouco mais de 50 representantes na rede, o Sistema FIEC, que é a casa da indústria, trazendo esse fortalecimento cada vez mais, e junto com o SEBRAE. Então, são potências que empresas e parceiros que chegam aqui a essa feira encontram. Então, como é que está sendo essa sua experiência no primeiro momento, nesta edição, pela primeira vez, Igor? Sim, eu fiquei positivamente impressionado, né, a organização e com a qualidade dos visitantes da feira. A gente vê que realmente o empresário vem aqui, né? Você tem uma estrutura de palestras, uma estrutura de aulas show aqui que agregam realmente nisso. E ontem, o primeiro dia da feira, que normalmente o primeiro dia não é um dia tão forte nas feiras por aí, né? Mas a gente viu uma presença desde o começo muito grande aqui. E nos trouxe uma satisfação de estar presente, né? A gente não conhecia a feira, como você falou, é a nossa primeira participação. A gente veio hoje nessa edição com uma exposição pequena, que a gente não trouxe máquinas por conta da situação que a gente. Assim, para nós ficou muito em cima, né? Quando a gente fechou com eles. Mas já numa perspectiva de que ano que vem nós vamos participar de uma forma bem mais contundente, E veio uma né? promessa porque é a 10ª edição. É um Isso, número bem redondo e representativo dentro da história da feira, Rede Pan, de todos os envolvidos. Então, isso. tem promessa de vir muito forte cada vez mais a Muito cada ano. forte, porque assim, a Europan ela é uma empresa que ela tem uma presença muito grande no mercado internacional, né? Hoje nós já temos uma presença muito forte no mercado nacional. Pra você ter uma ideia, nós ganhamos consecutivamente 3 vezes o prêmio de melhor fornecedor de máquinas de panificação, né? Então, no Brasil. Então, isso traz uma visão bem interessante do que é realmente esse trabalho que a Europan faz. E a gente não podia estar fora de um evento como esse, ainda mais num mercado tão pujante como é o mercado cearense, né? Nesse setor de panificação. Eu acho que estava faltando a gente estar presente com mais força aqui. E a partir de agora vai ser diferente, né? Nós temos feito um trabalho de visitação com os empresários de panificação, temos sido muito bem aceitos, muito bem recebidos, né? A gente percebe que é uma marca que já é conhecida, né? Porque a gente está presente nas feiras aí fora também. Então, o empresário, quando viaja, ele vê, ele quer ter acesso a esse produto e, assim, a gente teve uma recepção muito boa, né? Sempre que eu chego numa empresa que eu ainda não visitei, o empresário me recebe muito bem, diz que, que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente vai ter acesso agora a esses equipamentos com mais facilidade, enfim. Então, esperamos fazer um trabalho bem, bem forte aqui também. E em momentos assim como essas feiras, é algo bem relevante por conta de você ter essa proximidade, criar conexão, fazer o network, mas também a questão de organizar uma negociação muito mais positiva e você criar realmente uma parceria para que seja uma compra inicial, de repente, de uma máquina, e a gente está falando Sim, aqui da Europan, que ela trabalha com máquinas para o pequeno empreendedor, lembrando, né, uhum, importante, Igor, não apenas o grande empreendedor, e sim, criar essa relação em momentos assim, presenciais, como a feira, Rede Pão sim, proporciona, e em um outro momento ele já comprar.
com Sim, vocês um maquinário porque teve a credibilidade, porque participou de uma feira como sim, essa. O olho no olho também na comercialização, na negociação, faz toda é a muito importante, diferença. faz toda a diferença, né, Igor? É, é verdade. Assim, nós estamos aqui hoje o dia todo, né, ainda, para receber realmente esses empresários e fazer esse trabalho de apresentar essa marca, né, porque embora ela seja muito conhecida, mas tem muita gente ainda que não conhece, né? E, enfim, para justamente trazer essa credibilidade, trazer essa segurança, né, de que o empresário precisa, porque são investimentos que não são pequenos, né? Então, realmente, se você vai colocar dinheiro em um equipamento, tem que ter segurança, tem que ter a certeza de que você vai ser atendido e que ele vai te trazer o retorno que você espera, né? Esse foi então o Pão de Cash com Igor Menezes, representante Europan, na nona edição da feira Rede Pão.